Olá, olá, boa noite a todos e a todas. Vamos dar continuidade a mais uma aula de sociologia, tentando estou no desafio de tentar mostrar um pouco dos intérpretes do Brasil para vocês, porque alguns autores, pensadores, intelectuais desse conjunto de uma elite intelectual mesmo, que se pretendia pensar o Brasil fora dos padrões teóricos ou das teorias já produzidas fora do Brasil. Não eram pensadores, eram intelectuais da ciência política, da história, da sociologia, da economia também, que ali no primeiro quartel ou seja, na primeira metade do século XX, estava se formando, alguns já estavam produzindo teorias originais ou teorias particulares com características bem brasileiras que tentassem dar conta do que era esse Brasil, da constituição do seu povo, da sua etnia, da sua história, da sua república, democracia, sua política. Muitos, vocês já viram alguns aqui, eu falei, não conseguiram ou não explicaram talvez o Brasil com tantos detalhes ou com tanto aprofundamento, até porque muitos eram pessoas de sua época. Então fica um pouco complicado cobrá-los ou cobrá-las ter uma interpretação, uma compreensão de Brasil que nós, do lado de cá, já no século XXI, temos. Tá? Mas é muito importante passar por essa intelectualidade, porque, bem ou mal, um ou outro sempre cai na prova do Enem. Então, sempre temos alguns temas relacionados à história. Então, teremos um pouco de Sérgio Buarque, teremos um pouco de Darcy, ou antropologia, teremos Darcy também, educação, aí você vai a questão com Florestan Fernandes, economia com Caio Prado, questões culturais históricas também com Gilberto Freire, entre outros. Hoje, o que nós iremos ver desses autores são maioria homens, obviamente, e brancos também, obviamente. É um autor com uma originalidade teórica muito importante e significante para a sociologia brasileira. Ele, embora se baseou muito, se inspirou muito, foi muito influenciado por Weber, ele tentou produzir, tentou entender o que era essa coisa do brasileiro. Se chama Sérgio Buarque de Holanda. E aí, só porque eu tô gravando, tudo começa a tocar nessa casa. Por favor, me desculpem. Bom, eu vou abrir a apresentação para vocês e mostrar um pouquinho desse intérprete do Brasil. Tentando manter a mesma abertura de sempre com essa primeira página, né? Então vamos lá. Sérgio Buarque de Holanda. Ele
formado, né, em ciências jurídicas e sociais, porque na época não existia a faculdade nem de ciências sociais, nem de sociologia. Na antiga Universidade Distrito Federal, tá? Que hoje em dia é a UFRJ, tá? Ela é conhecida da gente, né? Trabalhou como jornalista no Jornal do Brasil e foi ser correspondente do Jornal do Brasil em Berlim. Passou lá algum tempo, voltou, continuou sendo jornalista e se tornou professor em algumas universidades, como a própria Universidade do Distrito Federal, da UFRJ. Trabalhou em algumas universidades de São Paulo e coordenou também um museu em São Paulo. Ele é considerado um dos intérpretes do Brasil e a sua principal obra, com uma grande contribuição, né, para a sociologia brasileira, se chama Raízes do Brasil, no qual tem um conceito muito interessante, que é o conceito de homem cordial. Iremos ver. Mas aqui, ó, como eu falei, os intérpretes do Brasil aqui, ó. Esse daqui, ó, Darcy Ribeiro, aqui é o Florestan Fernandes, Milton Santos, Sérgio Buarque, tá? Eu botei alguns nomes aí para vocês se familiarizarem. E um site muito interessante, caso vocês queiram fazer um passadão em todos, ou seja, dar um resumo em cada teoria de cada intérprete do Brasil, se chama www.intérpretesdobrasil.org. Fica a dica. Beleza, então vamos lá. Segundo esse autor, o Sérgio Buarque, ele vai tentar entender, assim como os outros, a realidade brasileira. E ele vai resgatar na história o que a gente tem de diferente que os outros países no mundo, principalmente de tradição anglo-saxã, ou como a Inglaterra, Escócia, Reino Unido, Estados Unidos, principalmente, alguns outros países da Europa, embora não anglo-saxãos, né? Eles têm da modernidade o que nós não temos de modernidade e como é que as coisas não se encaixam. Então, ele resgata essa constituição do povo brasileiro, do que vem a ser o Brasil, que vem a ser essa nação, tá? E aí ele tenta compreender essa realidade social, política e econômica do país. E aí ele vai tentar entender essas elites, né? Porque um tanto parecido com o Fernando Henrique, não sei se vocês lembram, embora ele escreveu muito antes do Fernando Henrique, a elite diz muito sobre o seu povo, tá? Nós temos elites oligárquicas. O que são elites oligárquicas? Da oligarquias. São aqueles fazendeiros que são donos de terras, fazendas imensas. Se a gente resgatar mais no tempo ainda, são aqueles caras que receberam os títulos de coronéis no interior do Brasil. Ou indo mais longe no tempo, né, gente? É sempre aproximações, são saltos aqui, tá? Não são aulas muito longas, não dá para fazer tantos esquemas, não tem um quadro branco, quadro negro, enfim, piloto. Então, vamos com o que temos. Fazendo o melhor com as ferramentas que temos no momento. Então, indo mais à frente, né, são os donos das fazendas que detêm metade de um estado, como, por exemplo, Mato Grosso, Goiás, Minas. Né, são os coronéis, os antigos coronéis, que a gente pode ver no Alto da Compadecida, muito bem retratado ali. Ou a galera que recebeu, a galera não, né? Os amigos, né?
Os amigos, amigo do rei, os amigos da elite, que recebeu o títulozinho da mão do rei pelas capitanias hereditárias. Há quem diga, há pesquisadores, historiadores, quem digam que essas capitanias hereditárias, algumas famílias perduram até hoje. Eu, como sou socióloga, tiro meu corpo fora, mas imagino que deve ser algo parecido. Então ele vai estudar, isso é uma oligarquia, tá? Ele vai tentar entender por que que essa galera continua no poder até hoje. Aí, a imagenzinha é um clássico para vocês entenderem quem sustenta essas oligarquias, tá? Vamos lá. E aí ele vai falar, nesse Raízes do Brasil, nessa obra, nesse livro de 1976, que o brasileiro é um homem cordial. Até hoje eu não consigo fazer esse coração direito, enfim. Essa cordialidade que vem do Brasil, que está presente nesse povo chamado brasileiro, ela pode ser, de alguma forma, a gente pode puxar, resgatar lá nessa árvore genealógica da nossa Constituição enquanto povo, né? De uma tradição ibérica, ou seja, dos ibéricos, do povo português, dos lusitanos. A gente já viu aí essa galera, quem é essa galera aí, né? Tá? E aí ele fala, olha, essa galera, esses portugueses, esses lusitanos, esses ibéricos, eles tinham uma característica na sua colonização, que era a sua plasticidade. Plasticidade remetendo ao plástico, porque o plástico é algo moldável, você pode moldá-lo. Ele não é uma pedra, rígido, duro, né? Dá para moldar. Então, nossa colonização ela tem uma característica, ela é moldável. Com isso, não quer dizer que ela é tranquila, que não foi violenta. Dizem que o primeiro brasileiro nasceu de um estupro entre um português e uma índia, tá? E essa colonização se permitiu se misturar, ou seja, permitiu que esse português, que esses ibéricos se misturassem com violência com o povo nativo, com os indígenas. Indígenas porque existem muitas etnias. Então não dá para a gente pensar no índio como uma figura só, uma cultura só, uma etnia só, tá? Uma pessoa só, uma tradição cultural apenas. São várias, são inúmeras, com línguas distintas, troncos linguísticos, enfim. Por isso que são povos indígenas. Fica aí já uma gatilho para a prova aí do Enem, galera. Enfim, então existe esse traço ibérico nas suas colonizações. No Brasil, ele se misturou ao povo indígena e ao negro escravizado, que foi trazido à força da África para o Brasil, tá? Então, este é o dilema e também a nossa riqueza cultural, a nossa riqueza de impasses, tá? Nacionalistas, que muitas das vezes nós podemos ver em obras literárias, podemos ver também em figuras da política, como certos altas patentes militares que têm traços característicos indígenas, contudo, não são a favor de políticas de preservação de territórios e cultura indígena. Tá, beleza? E aí, o que é esse homem cordial? Por que o Sérgio Buarque ele me fala esse negócio? Por quê? Ele vai dizer que é um traço peculiar da sociedade brasileira, que é se destaca, essa característica se destaca, tá? A princípio, essa característica hospitaleira, receptiva,
Todo lugar que se vai, oferece-se um cafezinho, né? O gringo chega aqui e todo mundo recebe bem, tudo legal, tudo bonito, que isso é uma coisa meio provém de certa cultura patriarcal que é do meio rural. Você tem um traço, mesmo dentro do meio urbano, um traço de uma cultura rural. E é lindo, né? Só que não. Não é isso. Lembrem-se. Não é isso. Isso não é ser um homem cordial para Sérgio Buarque. Então, por que você falou, professor? Para vocês não caírem nessa pegadinha, que é uma pegadinha clássica. Beleza? Cordial vem das cordas do coração. As cordas. Cordas é coração, tá? Significa um ser, um indivíduo que age de forma emotiva. Uai, deveria ser algo bom. Não, não é, porque quando nós somos emotivos, nós não agimos com a razão, nós não temos impessoalidade, nós não temos justiça, nós não temos um freio que consegue ajustar a nossa ação. Nós não somos racionais de pensar, tá? Nós agimos conforme, segundo nossos próprios interesses. E é aí que está o grande problema. Muitas das vezes, essa ação é tão impulsiva que beira a violência. Inclusive, nós vimos lá no Darcy Ribeiro como os lusitanos são violentos, tá? Bom, e essa cordialidade nas instituições, ela não traz impessoalidade, noção de justiça. Ela traz a seguinte coisa, agir com o bem público de forma particular, de forma a contemplar os interesses particulares do indivíduo que está na função do cargo. Não à toa que nós temos uma política que está como está. Não à toa nós temos uma questão de corrupção nacional que vem desde os tempos da colônia, desde o império, colônia, império, colônia e por aí vai, tá? Então, essa chargezinha é muito interessante, que são militares, políticos e a burocracia quem tem medo da verdade? Aí você tem um político, eu tenho simpatia, a burocracia diz, eu tenho ressalvas. E o militar diz, obviamente, eu tenho nojo. Não à toa que a gente não conseguiu desencadear, desenterrar todos os nomes mortos, né, das pessoas que morreram na Comissão da Verdade e nem punir os militares que de alguma maneira praticaram atos cruéis contra a dignidade humana, tá? Diferentemente dos nossos irmãos, Argentina, em qualquer lugar que você vai em Buenos Aires ou no interior da Argentina, tem uma plaquinha nas casas da pessoa. Aqui morou fulano, estudante que foi torturado, morto pela ditadura. Tá? É muito comum ver isso. Então, eles revisitaram o passado deles. Isso é um outro traço que nós não fazemos. Não revisitamos o nosso passado. E aí, por conta dessa característica violenta da cordialidade, o homem cordial ele está dado a atitudes extremas. Não à toa que essa atitude extrema ela é uma violência, tá? Extrema porque se trata de violência dos meios, assim, não é o Estado sendo violento, é o ser humano, as pessoas agindo de forma violenta, sejam elas dentro de cargos públicos ou fora de cargos públicos. Então, nós temos isso. Numa polícia que mais mata no mundo, também que mais morre. Nós temos também, como veremos mais à frente, uma tradição de grupos de extermínio, entre outros. Mas aqui vamos ficar com esse dado aqui interessante, que o Brasil é o 9º país que mais
tem homicídios no mundo. Nono, tá? É o país que mais mata pessoas transgêneros, o quinto que mais mata, comete feminicídio. E essa cordialidade, como eu falei, essa violência que a gente tem não é uma violência weberiana. Que sentido? Lembra que eu falei que Sérgio Buarque ele se inspirou, ele leu muito Weber? Então, não é a violência do Estado, porque o Estado, para Weber, o Estado detém o monopólio do uso da força. É o exército, é a polícia, forças armadas. Tá? Só essa galera, pro Weber, é que pode usar de violência, tá? Essa é a violência weberiana, tá? Mas, tá? Weber também trabalhava muito com o tipo ideal, né? Só que Weber não pensaria que a OPM carioca pudesse existir. Então, aí, por mais que o Estado tenha o monopólio do uso da força, da violência física, ela usa de forma muito distinta, muito fora desses padrões da burocracia que o Weber fala. Não à toa que nós somos o país que tem mais. Se a gente congregar tudo, temos linchamentos. Maranhão, um dos estados que mais cresceu um linchamento nos últimos 3 ou 4 anos. Temos programas televisivos, jornais, rádio, que espetacularizam a morte, a violência, as agressões. E a gente trata isso de uma forma natural. Não existe polícia no mundo que anda com fuzil na rua. E pior, o fuzil pro lado de fora do carro, como a polícia carioca. E a gente trata isso de uma forma muito naturalizada. Então, isso é um traço violento da nossa sociedade, tá bom? E aí, essa cordialidade dentro das instituições públicas, você pode notar, é o favorzinho de cá, é o favorzinho dali, tá? Não, embora a administração pública ela tem que ter uma burocracia para a coisa funcionar dentro da regra, que é o que diz Weber, aqui a gente coloca a burocracia para inventar um jeito de burlá-la. E a coisa do você estar sempre perto de alguém que manda, que tem o poder, que assina, que dá licença da carrocinha de cachorro-quente, que dá licença da barraquinha, que libera isso, libera aquilo, não é impessoal. A gente não está dentro da modernidade, né? A gente não consegue fazer uma regulamentação jurídica como Weber coloca. Então, essa cordialidade que se coloca, ela não é impessoal, ela é muito pessoal, tá? E a política e a burocracia, a administração estatal dos serviços públicos, elas são muitas das vezes regidas por essa cordialidade. Aquela galera que senta em cima do processo e você pode esquecer o seu processo. A não ser que você consiga estar próximo de alguém que tenha poder e chega para o seu subalterno que manda liberar o seu processo ou o seu serviço, ou enfim, a solicitação do serviço público no qual o cidadão tem direito. Mas a isso tem uma outra questão que o Sérgio Buarque fala. Nós, por conta da nossa cordialidade, não conseguimos ser modernos. Não moderno de ser bonitinho, de ser high-tech, não. É modernidade, porque a modernidade ela tem uma questão de civilização, processo civilizatório. Esse processo civilizatório nós não temos que agir no espaço público, com a coisa pública, de maneira particular. Tá? Muitas das vezes, por exemplo, um prefeito de uma cidade, não sabemos qual é, estamos jogando aí, costumo sempre falar que é Santo Antônio de Sacré-Cré. Está lá em Santo Antônio de Sacré-Cré, o prefeito tem a cidade que mais cresce o índice de contágio por coronavírus. O que é que ele faz? Libera culto, libera praia. Por que ele faz isso? Porque ele está ligado intimamente com a igreja.
tá? Lá de Santo Antônio de Sacré-Cré, a cidade. Porque a eleição está chegando e se bloquear a praia, fazer um lockdown nessa cidade, que tem o maior índice, um dos maiores índices do contágio do país, ele vai perder as eleições. Então, ele está agindo segundo seu interesse particular, que é se reeleger e continuar mantendo a sua igreja aberta, obviamente. Então, a gente não consegue lidar com princípios da modernidade, que é ser impessoal, que é não dar favores para as pessoas, que é todo mundo tem o mesmo direito, todo mundo tem que ser tratado da mesma forma, a não ser quando se trata de alguma política de compensação. Aí temos que tratar desiguais de maneira desigual para chegar numa igualdade. Nesse sentido, o tratamento desigual. Por isso, sim, vem as cotas, tá? Então, nós nunca fomos modernos. Nunca fomos modernos. Utilização do espaço público, isso é uma coisa muito, muito, muito clássica. Isso é um exemplozinho, assim, bem interessante. Calçadas sendo ocupadas por estacionamento, por bares, restaurantes. Aquilo é um espaço público, não deve ser ocupado com interesse particular. Nós não enxergamos, nós não vemos aquilo como um avanço de interesse particular no espaço público. Pode ser um espaço público, né, como eu dei o exemplo, territorial, espaço físico mesmo, ou um espaço de serviço público, na saúde, na educação, conseguir uma vaga dentro da escola pública porque tem um conhecido, chegar a essa... Aí tem uma outra coisa, que é essa aspiração que o brasileiro tem de querer estar sempre do lado de alguém que tem poder. Então, essa coisa de a gente não consegue se ver como cidadão e lutar pelos direitos, mas a gente consegue obedecer uma ordem de alguém que tem poder ali, porque a gente quer estar próximo. A isso nós chamamos vulgarmente de aspone. Eu acho que vocês já devem ter ouvido essa expressão. A aspone é o que faz tudo ou o que não faz nada, mas está ali puxando o saco, geralmente de quem tem, de alguma pessoa, alguma figura que tenha poder. Muitas das vezes, um político, uma política, tá? Para ter algum tipo de privilégio, tá? Ou também expõe aquela pessoa que não trabalha no serviço público, mas atualmente é mais difícil isso acontecer, né? A gente está sendo massacrado por todos os lados, inclusive pelos colegas de trabalho. Bom, fica aí um pouco da aula de hoje. Espero que tenham gostado, eu possa ter contribuído. Depois a gente cai dentro do exercício. Um abraço.